Josué. Tem o Josué, né? Deixa o Josué. BBB. E meus netinhos estão bem, irmão? Tá ótimo. Ai, tá bem. Graças a Deus. Milagre de Jesus. É mesmo, irmão. Nasceram com um quilinho e pouco, já estão mais de quase 8 quilos, eu acho. Vamos agora para o momento devocional, amém? Eles Reflexão. mamam direitinho. Aí tchop. Mas eles fazem só mamar, Não, ele já come Então, fruta, tudo, verdura, Eles são madeira, peito, verdura, Vamos fruta, fazer tudo 6 amassadinho. meses. Ah, ela dá sopa. Não, é só, a Maria só cozinha só a frutinha, a verdurinha mesmo. Porque eles ainda não conseguem ainda mastigar, entendeu? Mas eles comem tudo que dá pra eles. Nossa. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nossa espada, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus, nosso manual de vida. No livro de Juízes, sexto livro da Bíblia, depois do livro de Josué. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Juízes, capítulo 6, versículo 25. Amém? Todos encontrados? 6:25. Glória A a palavra Deus. do nosso Deus diz assim, Juízes capítulo 6, verso 25 em diante. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão. A quem o Senhor disse? A Gideão. Amém. Leve o touro que pertence a seu pai, e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Verso 26. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumada. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, rapidamente. Fica bem no isso, 1 João 5, 21, fica bem no finalzinho. Primeiro João. 1 João 5, 21. 5:21. 5:21. E para o nosso diácono Oliveira Neto ler, Glória a 5:21. Deus. Amém? Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui de início o livro de Juízes, capítulo 5. Vai retratar, como todos nós conhecemos um pouco da história de Gideão. Né? Nós sabemos que Gideão ele foi chamado pelo Senhor quando muitos o desprezavam. Né? Desprezavam. Era o menor da sua casa. Então ninguém dava valor, os homens, né, a Gideão. Mas nós sabemos que Deus, Ele não vê a aparência. Ele também não trabalha na quantidade, evangelista Maria. E nós vemos isso, a prova de que o exército de israelita se prepara para a guerra contra o outro exército, era a Síria. Geralmente era esse exército. Né? Então, era um grande exército contra o exército de Israel. Israel estava afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque toda vez que morria um líder, o povo se desviava. Aí Deus voltava, levantava outro líder para novamente libertar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. E com Gideão não foi diferente. Então Deus, ele pede para Gideão escolher, né, os soldados. Aí Gideão fala, tem
tem só tantos soldados. Aí quando chegou nos 300, agora é esse mesmo. Contra milhares de soldados. Imagina. Oh, poder. Esse é o poder do nosso Deus. Glória a Deus. E aqui, como eu tinha falado no início, o povo de Israel tinha se desviado do Senhor. Estava adorando outros ídolos. E hoje também não é diferente. Talvez nós somos os ídolos com aparências dos ídolos dos antepassados nossos. Mas o significado é o mesmo. Deus ele quer que nós derrubemos os altares, os ídolos do nosso coração, que há dentro do nosso coração. Verdade. Porque os ídolos é ídolo, assim quando toma o lugar de Deus. Quando toma o lugar de Deus, se torna um ídolo. Isso aí que você falou é extraordinário. Eu queria só acompanhar, fazer só um ressalto bem nessa tua linha de raciocínio. É porque tem muitas pessoas que confundem e pensam que ídolo é só imagem ou alguma coisa que você pode idolatrar até coisa que você não vê. Um time de futebol. Então a idolatria, ela é, aos olhos de Deus, ela é. Entendeu? É verdade. Ninguém. Até cantores, né? Esse negócio de seguir não sei quem, influenciador não sei quem. Isso aí é idolatrar. Está dizendo influenciador, né? Ela quer te influenciar para alguma coisa. É meu ídolo, né? Também, hoje em dia influenciador é Deus, que ele Zico é ídolo do Flamengo, mas não é meu ídolo, meu ídolo é Jesus. Então, Deus ele quer que derrubemos os ídolos que há no nosso coração. Porque no mundo hoje, coisas assim pequenas tomam o lugar de Deus. Verdade. Vou citar um exemplo: o celular. O celular já tomou o lugar do calendário, já tomou o lugar do relógio de parede, já tomou o lugar de queimar, me ajuda aí. De câmera fotográfica, de localização, de GPS. E aí, agora o celular está tomando o lugar da nossa vida. É mesmo. E tem mais uma chegando aí. Diz que a Globo agora vai botar. Tá botando no celular de quem quiser, vai ser ao vivo todo momento. Esse que não for é Globo. E Tá olhando, mano, isso. Então, Mas as coisas assim são fáceis mesmo, né? Faz as coisas mesmo. E ele ainda diz assim, facinho de baixar. É verdade, o pecado é fácil mesmo. Difícil é sair dele. é verdade. Então, assim, o celular tem tomado o lugar de vários outros equipamentos que hoje nós conhecemos no ano passado. Até da família, que a pessoa E tem até interesse da na família, na mesa do Só que eu jantar, pensei, nunca pensei. ou Agora, seja, Porque fica lá, mas eu falei agora nisso. aí tá na sala e o filho no quarto, pensa mãe mandando mensagem. Não tem mais tempo para filho, né? E No assim, celular. assim que no começo da minha caminhada, no começo e também no meio assim, da minha caminhada cristã, às vezes tinha um joguinho no meu celular, aí eu baixava, eu ficava viciadinho, falei, rapaz, tá tomando muito meu tempo, nem ler a Bíblia hoje. E quando a gente deixa de ler a Bíblia, pelo menos um dia, é um dia perdido. É um dia perdido. Porque isso aqui é o nosso manual, é o nosso alimento. E cada dia que a gente deixa de ler, a gente se distancia. É verdade. Por isso que a palavra do Senhor diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Principalmente o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará através de Jesus. E por isso que Mateus 6,33 diz, para encerrar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas nas suas vidas. Porque se nós formos buscar as demais coisas, vai acontecer o que está acontecendo no mundo global. A depressão, a ansiedade, as preocupações, as angústias, tudo isso vem das demais coisas. Tudo isso é as pessoas colocando as demais coisas acima de Deus. Porque Deus, Ele alivia as nossas cargas. As coisas que as pessoas buscam nunca vai satisfazer. Aí vai sempre buscar mais e mais e mais. E Deus não, quando Deus ele satisfaz, ele tem Deus, não, as outras coisas não faz tanta falta, né? Agora, tendo as outras coisas, pode ter tudo as outras coisas, mas vai ficar sempre uma falta, né? O vazio.
E por isso que a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos a volta de Jesus será como um dia de Noé. As pessoas vão estar despercebidas. E hoje a gente vê que as pessoas estão despercebidas. E quando Jesus voltar e levar a sua igreja, aí será tarde demais. Será tarde demais. A diferença do Enem para a volta de Jesus é que no Enem a gente sabe, né, o horário que os portões vão se fechar. E a gente aí já fica já preparado. Ainda tem gente que chega atrasado, chega no concurso, no Enem. Mas na volta de Jesus não, na volta de Jesus a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe os sinais. Aí isso é tão certo, tem gente que a gente convida para ir para a igreja, por exemplo, irmão, bora para a igreja, não, eu vou me preparar para mim, estou me preparando. E pelo ali você chama, mas não, eu vou. Em cima da hora ele não vai. E tanto atrasa o lado dele como atrasa o lado da gente, né? Principalmente quem gosta de chegar cedo na igreja, né? Às vezes dá vontade de falar, rapaz, está preparando para quê? Para passar pela grande tribulação? Porque se Jesus ficar, vai preparando, se preparando para ficar, e vai se preparar para a grande tribulação. E aí sim, aquela famosa frase, né? Vai vir pela dor. É bem pior. Hoje, é bem pior. Hoje Bem é pela graça, é pelo amor. Nós temos o Espírito Santo, mas depois que o Espírito Santo subir com essa igreja, Somos privilegiados, né? são privilegiados. Os profetas queriam viver nas nossas épocas. Isso. Os anjos queriam ter a oportunidade de levar a palavra de Deus, mas essa oportunidade está com cada um de nós. Amém? Porque a nossa. Aí, mamãe, com licença. Aí, amada, a pessoa diz assim, aí não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, já imaginou a pessoa ir pela dor para a igreja? Melhor pelo amor. Você não pode pular, você não pode brincar, você não pode glorificar, você não pode fazer nada. Hoje eu fico assim, depois que eu fiquei doendo esse joelho, eu operei esse joelho, muitas coisas assim eu não posso fazer, né? Mas eu me lembro que quando eu era boa do joelho assim, sabe? Eu esfregava aquela igreja todinha, de bunda pra cima, como diz caboclo, né? Pra perguntar de você, limpava tudinho ali, escada, era tudo assim, sabe? Aí a pessoa vai doente pra igreja. Gente, não pode nem louvar, nem glorificar, nem cantar, nem dizer nada. Aí vou deixar para ir doente, imagina, meu amor, não dá para mim não. Quando eu fui no tempo boa mesmo, no tempo de sopão, de fazer isso, fazer aquilo, na Vida Brasil era só pedra, escorregava daqui, escorregava dali. E o apóstolo, na época, o nosso apóstolo, o pastor, bora, Rosiana, ele disse, peraí, minha chinela quebrou. Era só pedra mesmo. Hoje em dia as pessoas têm a oportunidade de fazer as coisas, né? Não vai, Hoje em dia não está faz. tão assim, faça assim, para a gente fazer o melhor para Deus, a gente No não tempo da faz. EBD, meus meninos tudinho, eu ia com bolsa, aqueles cadernos, aqueles livros de riscar, né? De desenhar. Nossa, era bom demais. Todos eles foram assim. E hoje, Tiago se reconciliou agora, todos eles. Todos eles um dia tiveram o nome escrito no livro da vida. E eu creio que cada um deles vai E ainda voltar. estão lá. No tempo certo, na hora certa. Verdade, no mamãe, tempo no Deus. tempo de Deus. E outra coisa também, Amas, que eu falo para vocês, quem convive comigo sabe que eu sou bem transparente, né? Porque isso é assim. Eu digo, olha minha amada, olha meu amado, eu não me responsabilizo por eles. Nem de filho e nem de neto. Eu não me responsabilizo. No tempo da minha vida, meu amado, eu fiquei assim, sabe? Eu ficava, porque eu fulano fazia isso, fazia aquilo, né? Aí eu ficava perguntando para Deus, meus amados, onde eu tinha errado. Mas depois eu converso com hoje eu não me responsabilizo, eu ensinei. Todo mundo sabe. Eu sei que eu estou aqui, só vou sair daqui quando partir para a glória. Só vou partir para a glória. Amém. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus. É A gente está verdade. encerrando essa parte, Perdoador. essa primeira parte da nossa célula. Nós viemos refletir e colocar Deus em primeiro lugar da nossa Glória. vida. Que Deus ele possa Glória ser a o Deus. nosso primeiro pensamento ao acordar e o nosso último pensamento ao dormir. É verdade, Em em tudo. tudo. Lembrei do em tudo. pastor que escuta a ministração dele, o pastor Bruno Leonardo. Ele fala assim, que quem começa o dia orando, nunca mais esqueça essa frase, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Agradecendo, é verdade. Porque Deus ele é fiel. É verdade. E cuida cada um de nós em cada detalhe, mesmo a gente sem merecer. Deus ele é rico em misericórdia. Tem um prazer em nos abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Verdade.
seja o centro da nossa vida, amém? Glória. Glória a Deus. Agora nós vamos para um momento de testemunhos, um momento aberto para testemunho, amém? Se alguém quiser contar algum testemunho que aconteceu durante a sua vida esses dias, Eu pedi ao irmão Neto, Mas algo no mundo espiritual aconteceu porque já foi muito desenvolvida a nossa célula. Nossa célula já chegou a ter 20 e poucas pessoas, sabe? Já foi e será uma célula frutífera. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então essa célula já alcançou vida no São Bernardo, na Vila Brasil, no São Cristóvão, nos bairros adjacentes. Então, a célula vai, Raiz, se todo mundo parar, se tu não parar, eu não paro também não. Então a gente fica só na dor de teste, eu e você. Ele só ri, desse jeito aí, ó. Mas o homem para, irmãos. Mas a obra de Deus é lá. jamais. Amém? Então é mais uma oportunidade que Deus me deu. Irmão, não é com a sua permissão dos amados irmãos. Eu, um tempo assim, que era da irmã Cláudia, sabe? Tinha muita gente que Bahia para a célula não ia. Cansou de fazer célula. Só eu e a irmã Cláudia, só duas, Eva comigo e duas, 5 pessoas. E às vezes era só eu e ela, e é assim, sabe? Porque às vezes eu penso assim, às vezes não interessa assim a multidão, mas a qualidade também, né? Porque tem 2, 3, né? E às vezes o trabalho é tão bom, tão edificante, verdade, né? Porque às vezes quando tem 3, 4, 5, 6, tem 100 pessoas. Nossa, aquilo vira um fuar. Porque eu uso minha palavra assim, né? Quem convive comigo não é só as pessoas desse jeito, né? E aí fica assim, né? Mas assim, né? Quando tem 3, comigo a gente é aqui, ó. Mas tá assim uma coisa, assim, uma paz, assim, uma coisa. É porque o Espírito ele contagia, sabe? Justamente. E aí a célula é isso, é palavra tete a tete. Aqui não tem barulhos. O barulho que tem é um diálogo. Um diálogo sadio, um diálogo edificante. E eu te falo demais, através das né? pessoas. Por quê? Porque cada palavra que é lançada aqui a gente vai aprendendo. Aqui é um aprendendo com o outro e aí Deus vai agindo. É assim que é. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbio 3. Quero ler um versículo muito conhecido. E tem uma palavra nesse versículo que ele é de uma importância em nossa vida extraordinária. É muito importante essa palavra. A primeira palavra desse versículo. Capítulo 3, livro de Provérbios. Nós vamos ler o verso de número 9. Amém? Vocês acharam aí? Agora. Posso ler? Quero dizer para vocês que essa bênção caiu no meu colo agora há pouco, viu? Porque a pessoa que era para ministrar a oferta, eu não sei o que houve, ela não pôde vir. Aí quando Deus me convidar, aceite, viu? Amém? Amém. Olha só o que diz no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Amém? Amém. Queridos, esse versículo nos faz refletir nessa palavra chamada honra. Honre, aqui está dizendo, honre ao Senhor. Mas essa palavra honra, ela é uma palavra forte, mas nem todos entendem o que é honrar. Honrar é você praticar, é você dizer que foi abençoado ou que você quer fazer algo, mas fazer presente. Quando você vai fazer uma coisa para uma pessoa, se eu for fazer alguma coisa para minha esposa, eu estou honrando ela, eu tenho que honrar ela falando na frente dela, na frente de outra pessoa. É uma maneira de honrar ela. E para Deus. Aí eu volto lá no começo da Bíblia e fico pensando em uma trajetória de vida que levou um sujeito chamado Abraão a honrar a Deus quando Deus
pede o seu filho Isaac. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É um assunto que nós temos que aprender muito, sabe, Raí? Porque olha só, quando Deus ele diz para ele, Abraão, leva o teu filho, teu único filho, ele já era um adolescente, meu Luiz, sabe? E ele, o que ele fez? Ele usou aquelas letrazinhas que é chamada O, B, D, C. 4 letrinhas que fez a diferença, e essa diferença nos alcançou no dia de hoje, porque a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão. Amém? E quando ele disse, Abraão, leva o teu filho, teu único filho, e me traz como sacrifício. Abraão, ele discutiu com Deus, irmão Luiz. Ele pode até ter ficado triste, ou em dúvida, sabe? E aí, às vezes, Deus ele nos pede algo tão simples. Não, mas é tão simples. Como é simples você semear na casa do Senhor, semear para Deus. Existem várias maneiras de nós semearmos para Deus, queridos. Não é só dinheiro em espécie ou no Pix. Pix, né? A igreja tem muita gente que oferta através do Pix. Sabe, querido? Então, honrar a Deus é isso, é Deus te pedir algo, sabe? Através de uma... Tem gente que não dá importância para a palavra de oferta. Ei, nós temos que dar muita importância quando nós estamos na igreja, que é falado de dinheiro, de semente, de dízimo, de primícia, sabe? Porque a primazia em nossa vida, se for realmente Deus, nós temos que honrá-lo. Honrá-lo através das nossas finanças. Aqui está dizendo, honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Meu Deus, aí já está falando de outro assunto aí que entra também as ofertas lá. Eu li só quando fala da melhor parte de tudo que produzir, eu me lembro de Caim e Abel, sabe? Aí, rapaz, eu tem hora que eu fico assim, viajando, sabe, irmão Rose? Na Bíblia, conjecturando, me imaginando lá naquela, sabe? Rapaz, mas é muito lindo isso, você entender que quando você honra a Deus, eu falei agora há pouco que Deus ele é um ser que não deve nada para ninguém. Então, se você quiser fazer prova de Deus, semeie, querido. Não, Joneto, mas eu não tenho um centavo. Semeie seu tempo. Nós temos que entender que os princípios bíblicos podem ter dificuldade em nossa vida para ser cumprido, mas tem que ser cumprido, porque nós somos servos, nós somos filhos. Então, se nós somos filhos legítimos, significa que nós somos filhos de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É uma trindade que cuida de mim e cuida de você. Então, para que nós possamos entender, olha, quando nós levantamos hoje, já é um milagre. É um milagre. Tomar Deus, né? Tem muita gente que deita para dormir, mas aí não acorda. E quando você... Eu costumo dizer que quando eu estou penteando meus 4 fiapinhos para eu digo obrigado, Jesus, que eu tenho 4 fiapinhos para dormir. E sabe o que é, irmão Moise? É alegre pela próxima oportunidade de vida que Deus nos concede. Olha, isso é muito importante, querido. Semear na casa do Senhor, ofertar, primiciar, dizimar. Olha, tem gente que não entende o que é dízimo. Dízimo é uma devolução daquilo que já tem dono. O dízimo não é seu. Se você gastou, você vai deixar de ser abençoado. Sabe, aí isso é muito sério. Eu sou muito chato com o negócio de dízimo. Eu sou chato mesmo. Mas é chato mesmo, irmão. Sabe? Eu sou muito assim. Eu não vou dizer assim, eu tenho medo. Não, mas eu entendo princípios. Se eu entendo princípios, eu sei que eu posso ser alcançado. Não por merecimento, mas pela misericórdia, pela graça. Amém? E o mesmo Deus que me alcança é o mesmo Deus que te alcança, irmão Luiz. Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, é Deus único. Aqui na devocional ficou claro que
nós não devemos adorar outro ídolo. Não deixar nosso coração se enganar. Sabe? Então nós temos que honrar o nosso Senhor através da oferta. É um momento especial. É um elemento. Olha que interessante. O dinheiro ou o Pix é um elemento que Deus usa para abençoar a sua própria vida. Amém. Como? No momento que você semeia, Ele não vai te dever nada, porque Ele vai te abençoar. Amém? E na proporção que você semeia, você colhe. Na proporção que você semeia, você colhe. Malaquias 3,10 fala isso, sobre isso. Que as bênçãos se transbordarão pela janela de uma forma incomparável. A Bruninha, ela recebeu a bênção dela e ela contou, né? Ela nem imaginaria que receberia essa bênção. Amém? E é assim que Deus faz. E é assim que Deus faz, queridos. Sabe? Entenda isso. Tem gente que diz assim, mas eu não sou assalariado. Tem uma estratégia que você... Você quer que eu te dê uma estratégia, você que não é assalariado? Em algum momento passa algum trocado na sua mão. Em algum momento. Vou contar um breve testemunho aqui rapidinho. A minha esposa teve uma época que ela não trabalhava. Como ela não trabalha agora? Mas a situação aqui é outra, já é questão de saúde. Mas como ela já entendia, quando eu me reconciliei com Deus, em 2012, 2013, eu me lembro que eu dava para ela aproximadamente 40, 50 reais para ela ir para a feira comprar de verdura. Naquela época, 2013, por assim, 2014, 2013, por isso. Sabe o que ela fazia? Eu não sabia não. Uma vez ela tirava o dinheiro da Retirava. Ela procurava as verduras mais barato, que esteja boa, Sim. entendeu? Mas ela reparava o dízimo do Senhor, as moedas, irmão, ali, entendeu? E aí no final, aí diga, mas Deus cuida mesmo, né? Com certeza. Amém, irmão? Amém. Isso é só um testemunho para você entender que você pode ser um dizimista, você pode ser um primicista. Porque Deus ele não olha para o valor, Ele olha para o coração. A oferta da viúva é uma prova disso. Amém? Amém. Então que nós possamos entender que honrar a Deus é isso, queridos. Se você não tiver como semear, semeie o seu tempo. Vá na casa de um, do outro, fale do amor de Deus, semeie a palavra. Trabalhe para Deus. Amém? Essa palavra honra, eu gostaria que você entendesse o que é honra. Honre ao Senhor. Amém? Todo momento que você puder. Esse momento do ofertório eu encerro por aqui, dizendo que eu estou muito alegre que essa bênção ela caiu no meu colo, assim Deus entregou. Então, Amém. queridos, esse momento de oferta nós temos que ofertar com alegria. Não é lá em Segundo Coríntios, no verso 9, fala sobre isso, né? Dá com alegria, entendeu? Então, que nós possamos não por pesar, né? Ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, dê com alegria, semeie com alegria, e Deus ele vai te alcançar. Amém? Glória. Falando dessa questão de honra, né? Aí tem um versículo aqui que eu estava lembrando, no livro de Mateus, no capítulo 15, 8 e 9, versículo 8 e 9, que fala, né? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Só que é aqui, né? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, né? Porque também tem essa questão. Daqui. Né? Porque tem essa questão, né? De ser fácil você fazer algumas coisas, às vezes você que tem como você fazer praticando e tem como você falar, mas assim, as palavras elas têm que andar junto com as atitudes, né? Por isso que porque Deus está falando aqui, né? Porque as pessoas nesse versículo aqui, né? Com os lábios eles me honram, mas E o coração está longe. Então de nada adiantava a atitude dele de querer honrar, porque estava honrando da maneira errada. Igual assim, até que falou na questão da oferta
hipócritas. Diz que estava lá, né, ofertando. Mas qual foi a oferta que Deus se agradou? Que ele Verdadeiramente. a oferta da viúva, que foi de quê? Aquilo Ela que honrou tinha. com o coração. Não foi só com as moedas, né? Porque podia ter levado um valor que fosse. Se ela tivesse, acho que, levado um centavo, mas o coração que ela foi, e os outros tivessem levado lá ouro, prata, Deus tinha se agradado da oferta dele. Não é? Então, honrar com, né, não só de lábios, mas de coração. Tá? Glória a Deus. Eu vou passar a cola. Pega, calma. Pega, meu irmão, te levanta, criatura. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A sogra gosta demais dos meus filhos. Aí ele perguntou, e de ti? Eu digo, ela é maravilhosa para mim. Mas se ela não gostasse, seria maravilhosa também, por causa dos meus filhos. Senhor. E sempre eu falo isso. Eu só tenho uma filha e só tenho um gênero, lógico, né? Mas eu procuro sempre ser a melhor sogra possível. Pois é. Né? Porque o povo sabe As que pessoas sogra é uma falam, coisa, né? né? Fala de Eu sogra. falo, Fala muita piada de antigo- É, outrora- não é porque a minha já está na glória, não, mas a minha também. Eu viu, outrora, não tinha nada a reclamar. os caminhões se usava dizer, e isso eu já disse muitas vezes na nossa célula. Muitas vezes eu disse. Se usavam os dizeres, umas frases nos caminhões, no para-choque. Acabando com a sogra. Aí tinha uma frase que dizia assim, feliz foi Adão, que não teve nem sogra e nem caminhão. Mas eu já sou o contrário, eu digo, feliz eu sou, porque eu tenho uma sogra maravilhosa e tive caminhão e gostei de trabalhar, e se tiver que trabalhar, eu trabalho. Trabalha de novo, E você leia Daniel, logo no iníciozinho de Daniel. Aí você vai ver, entender o que é viver ali, naquele momento, ali na Babilônia, e não se contaminar. Está vendo? Porque você está num local que há uma contaminação muito grande. Chama-se asfalto. É a prova, lá pra ela é a prova, né? Viu? Se ela se mantém- Mas você pode ser normal com elas, usar de sua naturalidade normalzinho. Participar de alguma coisa, de alguns eventos até, e não se contaminar. Porque muitas vezes a gente está lá dentro e não se contamina. mistura, né? Mas muitas vezes também a gente está lá fora e está querendo se contaminar lá dentro. Se une, mas não se mistura, né? Está ouvindo? Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é a vida. Eu sei o que é a vida. Eu até falo pra tia Vanessa uma vez, porque, tipo assim, eu tenho amigas tanto que não são evangélicas como. Isso. Aí eu fico na roda, aí quando elas ficam falando as coisas assim, muito querendo, tipo assim, até provocar um pouco, andar com alguns da igreja, aí eu só fico assim, caralho, depois eu falei assim, rapaz, eu até peguei e falei alto assim, só que elas não entenderam. Eu falei, rapaz, eu tô literalmente na roda dos escarnecedores aqui, porque. Mas aí Ela não sabe o que Ela não sabia o que era. Como você, Melhor, né? Não deu pra eu como entender, você né? nos É disse da língua dos anjos. suas bênçãos, elas devem ficar sabendo. Para elas saber desse imensurável amor Glória a do Deus. nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, que tem pela humanidade. Amém. E nós que somos cristãos, que o temos como Senhor e Salvador em nossas vidas, nós somos privilegiados. Glória a Deus. Mas eles que não têm ainda, devem saber dessas bênçãos, desse milagre, desse poder, desse amor. Eles devem saber através de testemunhos igual a esse que você disse, igual a esse que a gente toda hora, todo instante, nós que somos cristãos, irmã Vanessa, nós é que somos cristãos. Quando um cristão fala de bênçãos, a gente já sabe que é uma verdade, porque nós também somos abençoados. Glória a Deus. E como eu disse, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Amém. E dando continuidade à nossa célula, eu vos peço que abram Provérbio
27, 10. Provérbio 27, 10. E voltando ao nosso assunto, Bruno, eu tenho 5 filhos maravilhosos. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha que já estava na 3ª faculdade, já trancou. Ela é secretariado executivo, administrações públicas, e estava fazendo direito. Aí entrou a pandemia e tal, aí ela deu uma parada. Tem nutrição, tá? E aí, tá ouvindo? E tenho 2 que são engenheiros civis. E o meu Deus foi maravilhoso comigo, que me deu esses filhos maravilhosos. Glória a Deus. E ela também é muito dedicada ao nosso Senhor. Glória a Deus. Ao nosso Senhor. E Deus nos tem muito honrado. Ele tem muito honrado a nós, deixa dele. Porque toda honra e todo louvor seja dele. Mas ele nos tem grandemente abençoado. Glória a Deus. Grandemente. Sim, Provérbio 27, 10. Diz bem assim: não deixe o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Amém, amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor e Salvador Jesus, por este momento memorável, por esse momento de júbilo para mim, meu Deus. E eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Senhor Jesus, me ajuda nessa minha ministração. Me ajuda, me dando serenidade, me dando sabedoria, discernimento, coragem, ousadia, e fazendo com que o Espírito Santo venha e esteja aqui presente entre nós, e que tua palavra vá e faça o efeito, que assim o Senhor, meu Deus, assim o Senhor, meu Senhor Jesus. Amém e amém, assim seja. Meus irmãos, aqui nós vimos, aqui o salmista nos fala sobre não abandones teu amigo. Mas abandonando. Não abandone teu amigo, nem o amigo do teu pai. Nem entre na casa do teu próximo na tua adversidade. Melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Mas, irmão, quando vocês vejam que ele no início ele diz não abandone, ali é não deixe, que é a mesma coisa. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que ver que é uma coisa muito importante em nossas vidas. São as nossas amizades, são os nossos amigos, as nossas amigas, os verdadeiros. Os verdadeiros. Mas por momento, por uma ocasião, ou por um momento, por dias ou por ano, às vezes, até inconscientemente, muitas vezes, a gente não tem mais contato com aquele amigo de infância, aquele amigo que trabalhou junto, aquele amigo que era verdadeiramente, e a gente o abandona. E aí vem e ele diz, não abandone teu amigo, não abandone os amigos do teu pai. Os amigos dos nossos pais também são nossos amigos. Também são nossos amigos. E ele diz, não entre na casa do teu próximo na tua adversidade. Ou seja, aqui a palavra nos diz, meus irmãos, muitas vezes a gente vai nas casas alheias com os nossos problemas, com as nossas adversidades. E eu não posso levar minhas adversidades para as casas alheias. E ele diz, não entre na casa do teu irmão na tua adversidade. E aí ele diz, melhor
um vizinho perto do que um irmão longe. E aí dá a entender o quê? Outro dia, o João Amaro era pequenininho aqui, e ele correu, bateu numa cadeira daquela, cortou a testa. Aí um vizinho aqui pegou, nós fomos, nos levou lá para a unidade aqui. Aí foi até o próprio médico que ponteou a cabeça dele. Então, olha, presta bem atenção, ele diz, é melhor um vizinho perto do que um irmão longe. E vocês já notaram, meus irmãos, minhas irmãs, o quanto nós precisamos dos nossos vizinhos? Já observaram o quanto nós precisamos dos nossos vizinhos? De pedir, guarda a minha chave. De dizer, olha, eu vou sair, o meu filho, a minha filha está chegando. Olha, ela diz para ela que eu fui para ali. Às vezes até recebe uma encomenda nossa. Né? Muitas vezes acontece isso. Acontece. Porque eu tenho, atualmente aqui no Maranhão, eu tenho 2 irmãos. Um que mora bem pertinho. Um que mora em Presidente Dutra, lá na passagem de vocês, e o outro que mora em Santinês. E essa palavra é perfeita, essa palavra é maravilhosa. E esta palavra é a pura verdade. Glória a Deus. Então ele disse, melhor um vizinho perto do que o irmão longe. Mas nós estamos falando de vizinho de nossas ruas. Mas existe também os vizinhos que eu costumo chamar de vizinhos temporários. Como aqui agora, a irmã Rose, o irmão Raí e a irmã Rose estão sendo vizinhos. Amém. A irmã Bruna com o Pietro está sendo vizinho ali. E aqui vocês estão sendo vizinhos, neste momento. Ou não é? Sim, não é verdade? sim. Não é verdade? Então, na fila dos bancos, nas filas dos bancos, nas filas dos cinemas, dos teatros, lá onde você faz sua faculdade, aquela que senta à sua direita, aquela que senta à sua esquerda, aquela que senta na sua frente, aquela que senta atrás, estão sendo suas e seus vizinhos, suas vizinhas. Irmão Luiz, eu lembrei de uma frase que o apóstolo falou. Acho que o apóstolo foi algum lá da igreja. Ele lá que falou assim, logicamente que era uma brincadeira, mas era que ele falou assim, que parente você não pode nem morar nem muito longe e nem muito perto. Eu tô falando, né? Porque se mora muito perto, todo dia ele está na tua casa. E se mora muito longe, ele vem visitar e passa muito dia. Que não deixa de ficar também. Mas E é uma aí, brincadeira, mas vocês vejam o quanto é a importância de um vizinho nosso. Sim, verdade. A irmã Rose entendeu, irmão, que existe um vizinho que é vizinho nosso de longas datas e existe um vizinho temporário. Ou seja, aqui agora, o irmão aí está sendo seu vizinho. Ele é bem Oh, glória, glória. E para você ver o que é a palavra de Deus, nós estamos falando em vizinho em casas. Não vá na casa do teu próximo na tua adversidade. Mas em Provérbio diz, Provérbio 25, 17. Irmão aí, achou aí, irmão? Achei. Leia aí para mim. Diz assim. 25, 17. 17. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Olha o que o irmão João Neto falou. Olha o que o irmão Neto falou, que o pastor Cláudio. Cláudio falou. Entendeu? Muito longe. Mas aí é que está, porque é o seguinte, olha, irmão,
eu morei numa cidade por nome de Chapadinha, não sei se você conhece, não sei se vocês Já conhecem. ouvi falar já, mas não Eu conheço. morei muitos anos. E eu morava em uma rua mais ou menos desse tamanho, igual a essa aqui. Mas eu entrei lá, irmão, em uma casa, preste bem atenção, eu entrei em uma casa lá, por causa do casamento de uma neta de uma vizinha nossa. Porque aí a palavra diz, não vá demais na casa do teu vizinho, porque ele pode se enfadonhar de ti. E é verdade, irmão. É verdade. Irmão, eu sou, irmão Donice, eu sou muito cismado. Viu, Bruno? Eu sou muito cismado. Se eu chegar na porta de alguém, aquela pessoa está sorridente, alegre e tal, e quando me vê, se tranca. Aí, olha, aqui eu já capino. Isso aqui é capinar, né? Tiro para fora. Tiro para fora, eu tiro. Por quê? Porque está demonstrando que eu não sou bem-vindo. Não está sendo bem-vindo. Pelo menos no momento. No momento, né? No momento. Né? Então ele disse, não vá demais. Mas isso não quer dizer que você não deva ir. Pelo contrário, você deve ir. Existem momentos especiais, existem os momentos dos aniversários, existem os momentos de você ir levar esta palavra, que isso é a coisa mais importante que a gente tem que levar para os nossos vizinhos. A gente tem que testemunhar para eles a nossa vida dentro da palavra. Mas, como ele disse, não viva eternamente nas casas alheias, para que essa pessoa não se enfadonhe de ti. E pode acontecer isso. Mas eu quero falar aqui, nós falamos, não abandone seu amigo, nem um amigo do teu pai. Mas, como já veio falado, como nós já sabemos, eu quero falar desse amigo que você, que nós temos, que é Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Quando o irmão João Neto falou que quando Abraão foi testado, ali, Isaac, a palavra de Deus diz que Isaac foi o filho da promessa. Glória a Deus. E Deus usou aquilo ali para que se cumprisse hoje essa promessa de Isaac veio, está até hoje e continuará. Porque ele, o próprio Senhor Jesus, pediu para Abraão o sacrifício do seu filho, Isaac. Mas ele, o nosso Deus, com o seu imensurável amor, nos deu seu próprio filho para que todo aquela que assim queira alcance salvação. Glória a Deus. E este amigo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele é um amigo inseparável. Quando o irmão Raí falou no 11:28, Mateus, que ele disse o jugo é uma peça de madeira que é liga. Ou seja, na época, vocês vejam o que é a palavra. O Senhor fala uma coisa há 2000 anos e ela ainda é atual. E ele quis dizer, o jugo é uma ligação, uma peça de madeira que ligava dois animais. E o que é importante isso? O que é importante é que esta ligação, Bruno, esta peça que ligava os dois animais tinha que ficar igual. Dois animais
do mesmo porte, do mesmo tamanho, para poderem trabalhar, puxando aquela determinada carga. Ou seja, um maior, outro menor, um iria se sacrificar mais. Iria fazer mais força. Mas aí Jesus diz, meu jugo. Isso ele quer dizer para que a gente ande com ele. Para que a gente ande com ele. Qual lado com ele? É ao lado dele. Entendeu? Não sei se o irmão lembra que em uma macrocélula eu ministrei justamente sobre isso. Quando o Raí falou, eu me lembrei. E vejamos aqui o que é o que o próprio Senhor Jesus nos diz. 28:18. Mateus 28:18. Depois dele ter ressuscitado. Mateus 28:18 nos diz assim, o próprio Senhor Jesus nos diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aqui Jesus já tinha sido ressuscitado. E ele aqui em reunião com os seus apóstolos, ele disse, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Suas bênçãos que você recebeu, foi ele que lhe abençoou, porque ele tem todo o poder. Minhas bênçãos que eu recebo, foi ele que me abençoou, porque ele tem todo o poder. As bênçãos que nós recebemos dele, é porque ele tem todo esse poder, porque ele próprio diz. E ele aqui, ele faz um mandamento. Mandamento esse para que você, a gente vá em todas as nações. Nós podemos sim, irmos em todas as nações. Ou não? Podemos irmos. A tecnologia está aí. A tecnologia está aí. Para levar as mensagens, as nossas mensagens, esta palavra a todas as nações. E essa tecnologia cada vez mais avança mais. Cada vez mais vai ficando mais fácil. Não está tão tecnológico. Vocês não lembram da Kodak? A famosa Kodak. Ah, aquelas Maquinazinhas. Da foto, é. Eu me lembro, eu já morava aqui no Maranhão, e o meu irmão veio do Rio de Janeiro para cá. Ele trouxe uma tal de xereta, uma máquina da Kodak. Ela vinha, e parece que era ela já vinha com o filme. A gente ia lá, batia. Rebobinava. Não, mas já trocava por outra com o filme já. Ela já estava avançada, já vinha avançada. Está ouvindo? Então, a tecnologia está aí para que a gente vá às nações, para que a gente ajude os missionários que vão pessoalmente, fisicamente lá, através do próprio irmão João Neto falou, a nossa honra com os nossos bens. É verdade. Porque eu sempre quando eu vou levar uma palavra de oferta e de dízimo, eu falo sempre isso. Que esta palavra, ela precisa ser levada. Esta palavra precisa ser levada nas igrejas. Essa palavra precisa ser levada em todas as partes. E para isso, existe despesas. E o que mantém esta palavra sendo anunciada nas rádios, sendo anunciada nas igrejas, sendo anunciada aqui numa célula dessa? Tudo é despesa. E o nosso Deus nos ajuda para que a gente possa ajudar também esta palavra a ser levada. E você veja,
E aqui Atos 4:12, o apóstolo Pedro diz, Atos 4:12, o apóstolo Pedro nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, só Jesus, só Ele, o Nazareno, só Ele, o Filho de Deus, só Ele, o Salvador do mundo, só Ele, só nele e só com Ele, qualquer um ou qualquer pessoa pode ser salva.